O Pentateuco, do grego, trazo. Pentateuchos, literalmente 5 partes ou seções, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente lei, uma referência à primeira seção do Tanakh, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. O Pentateuco é, para os cristãos, a totalidade dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, esses 5 livros constituem a Torá. Eles apresentam a história do povo de Israel desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Sua autoria foi primeiramente atribuída ao próprio Moisés, mas as exegeses geralmente concordam com a ideia de que eles são o resultado de múltiplas camadas editoriais provavelmente posteriores aos eventos que relatam. Desde o final da década de 1990 e durante a década de 2000, pesquisadores têm defendido principalmente a ideia de que os textos essenciais do Pentateuco, assim como os poucos livros que o seguem, como Josué ou Juízes, certamente foram compilados no período persa, ou seja, entre o século V e o século IV ou, no mínimo, nos séculos VII a.C. e século VI a.C. Se, na religião judaica, eles levam o nome de Torá, ou seja, doutrina, ensino, mas também lei, o que explica por que o termo foi traduzido para o grego por nomos, é porque eles contêm, além dos relatos históricos, um conjunto de prescrições religiosas, rituais, culturais, legais etc., que constituem as bases do judaísmo. As leis dietéticas, kashrut, estabelecidas no capítulo 11 de Levítico são apenas um exemplo disso. Etimologia. A palavra Pentateuco é usada pelos cristãos para designar os primeiros 5 livros da Bíblia, corresponde à Torá judaica. Os livros da Torá são chamados Amizanse a Torá, os 5 quintos da lei, ou simplesmente os quintos. Esta expressão hebraica é provavelmente a origem da expressão grega repentateuchos, biblos, sendo sua primeira aparição datada em um texto do gnóstico Ptolomeu no século II. Penta vem de penta, 5, e teuque de teucos. A forma latina Pentateuchus Liber aparece em Tertuliano entre o final do século II e início do século III. Enquanto os judeus nomeiam os 5 livros pelas primeiras palavras de cada um deles, a tradição cristã, baseando-se na tradução de Septuaginta, prefere utilizar um termo que resuma o conteúdo dos vários livros: Gênesis, as origens do mundo; Êxodo, o êxodo do povo judeu do Egito; Levítico, leis religiosas, os levitas sendo os sacerdotes do antigo povo judeu; Números, o livro contém muitos censos; Deuteronômio, a segunda lei. Autoria. Se o texto do Pentateuco é anônimo e sem assinatura de autor identificável, as tradições judaica e cristã basearam-se nos numerosos textos legislativos atribuídos a Moisés para identificá-lo como autor da totalidade dos 5 livros. Filo de Alexandria e Flávio Jósefo atribuem a Moisés até mesmo a escrita sobre sua própria morte. Essa ideia de uma escrita em mosaico sob o ditado de Deus permaneceu quase unânime. Os rabinos são levados, por sua vez, a atribuir ao patriarca, além desta Torá escrita, o Torá oral que constitui os comentários da lei de Moisés codificada na Misná. É, portanto, primeiramente a lei que é atribuída a Moisés, depois, a partir do período pós-bíblico, todo o Pentateuco passa a ser considerado de sua autoria, e a partir de então é chamado de os 5 livros de Moisés. Tal situação que prevaleceu até o século XVIII. No entanto, desde a Idade Média, vários anacronismos e rupturas na lógica literária levaram alguns estudiosos e filósofos, como Ibn Castar e depois Abraham ibn Ezra, no século XII, a elaborar propostas de listas pós-mosaicas, procurando identificar textos ou elementos escritos após o período mosaico, sem pôr em causa a tradição aceita. O primeiro a rejeitar a ideia de que Moisés escreveu os 5 livros foi Andreas Bodenstein, de 1486 a 1541, um teólogo protestante. Menos de 2 séculos depois, Baruch Spinoza, em seu tratado teológico-político, postula que o Pentateuco, junto com outros livros como Josué, Ruth e Reis, são apógrafos e posteriores ao período que narram. Para ele, o compilador destes escritos seria Esdras no século XVIII, sob a influência de Jean Struck, que ainda perseguia um objetivo apologético. Surgiu então a ideia de que o texto da Torá seria a compilação de vários documentos diferentes,
A teoria denominada documental resultante foi desenvolvida no século XIX pelo exegeta Julius Wellhausen, que propôs um modelo segundo o qual a Torá seria o resultado de 3 ou 4 fontes independentes escritas entre o século VIII e o início do século V. Outras abordagens coexistem sem que seja possível dizer quais são as posições majoritárias dentro da pesquisa. Apesar de suas diferenças, há um consenso entre os estudiosos que a conclusão da Torá ocorreu, no máximo, no início do século III a.C.